Irmão Lauro, pode orar? Pode. Então, pode orar? Pode começar. A igreja seja a paz do Senhor. Amém. Diga a todos graças a Deus. Graças a Deus. Diga a todos glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma linda salva de boa para Jesus. Vamos iniciar, né? Orando a Deus para que Ele possa abençoar essa reunião, né? Esse culto. E para que o Senhor venha falar conosco grandiosamente. Quando nós entramos aqui, Ele já começou a falar conosco. Aleluia. Continua falando em nome de Glória a Jesus. Deus. Pai nosso que está Nos nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, todo mal. Porque teu reino é o poder e a glória, hoje para todos sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinho e da perseguição. Ele te cobrirá com as tuas pernas, Ele debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade Ele te troféu. Não temerás a espada do futuro, nem a seta que voa em dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortalidade que assola o dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do Senhor. Porque tu, ó Senhor, és o teu refúgio, altíssima é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te darão nas tuas mãos, para que não tropeçem os teus pés de pedra. Pisarás o leão a áspide, tocarás o pé do filho do leão e a serpente, que todos os caras finalmente te amou. Também eu livrarei o rei, e por meio do alto retiro, porque conheci Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei, glorificarei, darei a abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitado vai em meio aos pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que não passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, que tu estás comigo. A tua vara, a tua cajado me consola. Prepara a mesa perante mim, e na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça do óleo, e o meu vale se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, hoje, Senhor por dia. Senhor nosso Deus, Senhor meu Deus, aleluia! Jesus amado nesse momento, aqui nós encontramos uma data na tua presença. Primeiramente, eu te peço por tua misericórdia, perdoando os meus pecados, as minhas fraquezas, pedindo a tua graça em tua vez. O Senhor vem abençoar, meu Deus querido, esse culto. O Senhor vem abençoar, meu Deus querido, oh meu Pai amado, com a tua palavra, para que ela venha penetrar na moldura da alma, do pensamento e do coração, de cada assunto, meu Deus. O Senhor venha fluir, o Senhor venha, oh meu Pai amado, operar, o Senhor venha determinar, Senhor, oh meu, venha concluir a nossa bênção, que aqui nós estamos no teu nome, reunidos, meu Deus querido, em espírito e em verdade. Tu disseste a unidade 2 ou 3, reunidos no teu nome, em espírito e em verdade, isso se faz presente, e aqui nós estamos em quantidade suficiente. Abre a janela do céu, derrama o teu poder e a tua glória, quebra os impedimentos, Pai, as barreiras e empecilhos, que caia por terra, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. E aqui é essa oportunidade para se ministrar. Deu uma linda salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu faço tudo que o Senhor me manda. Ele me chama para batalhar. Foi por ele que eu fui escolhido. Meu jeito para abençoar. Eu
é por isso que eu canto no nome de Jesus. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo todo mal. Aleluia! Glória a Deus! Receba, irmão Israel. Oh, glória a Deus, aleluia! Graças a Deus. Dá caindo no fogo aqui, não? Você deve dar, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos aceitam a santa paz do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra aqui para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Para os irmãos e para mim também, para toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra nos diz, onde tem oração tem vitória, né, irmãos? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então ouvimos a palavra do Senhor Jesus nessa noite, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Tem a palavra aqui, ó. Tiago 2,13, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus nos pede: que tenhamos misericórdia uns dos outros, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos humildes, amorosos, pacientes para com o próximo, né, irmãos? É que Deus pede nessa noite para a igreja, e que tenhamos empatia pelo próximo. Aleluia, glória a Deus. Tenhamos amor. É isso que Deus pede para a igreja, né, irmãos? Que nós tenhamos misericórdia do próximo, como Jesus tem misericórdia de todos nós, né? Que se não fosse a misericórdia de Deus, nem aqui estaremos hoje, né? A gente seria condenado por pena máxima, porque nós somos todos pecadores. O único justo aqui na terra só foi Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então que vamos tomar posse, né, dessa vitória que Jesus nos entregou, e fazer e atender o chamado. Estamos aqui hoje porque nós temos um chamado de Deus, né, irmãos? Se estamos aqui porque temos um chamado, e que sejamos obedientes ao chamado de Deus nessa noite aqui, e que possamos fazer a vontade de Deus. Foi por isso que Ele nos chamou e que nos escolheu. Glória a Deus, aleluia. Como Ele fez com os discípulos, que Ele chamou os discípulos para fazer a vontade dEle. Ele preparou os discípulos para levar a palavra dEle. E aqui também, nessa noite, nós estamos sendo preparados para levar uma palavra para quem precisa. Em nome do Senhor Jesus. Deus pede isso para cada um de nós nessa noite de hoje. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E todos que ficam na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. E aqui eu encerro a minha oportunidade, o pastor Ministro Manuel, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos aceitam a santa paz do Senhor? Amém. Vamos mais uma vez, irmão, fazer uma oração. O Glorioso está vendo aí mais alguns irmãos. Já daqui a pouco estão aí. Vamos orar a Deus. Vamos louvar mais, fazer mais um louvor. Não tem coisa que chega. Estão chegando, tá bom? Já estão chegando, deixa eles chegar, tá bom? Vamos orar, glorificar o nome do Senhor Jesus, tá? Vamos fazer mais um louvor, depois nós oramos. Eu tenho cozinhando. Acaba de chegar, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Faz um louvor aí, qualquer um louvor aí. Você na fogueira aí. Glória. Graças a Deus. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez, agradeço na casa do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria, em nome de Jesus. Amém.
É o 467 da harpa. Os irmãos que tiverem sua harpa, em nome de Jesus.
Graças a Deus. Vamos mais uma vez fazer uma oração, tá bom? Amém. Fazer uma oração, já oremos, já glorifiquemos a Deus, né? Já louvou. Agora é hora já de entrar na palavra, por causa do horário que não podemos passar muito do horário, né? Porque tem gente que tem compromisso fazer tudo por ordem da essência, né? Assim como o nosso ministério pede, tá bom? Feche os seus olhos em referência ao Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus que criou o céu e criou a terra. Senhor Jesus de Nazaré, eu te peço pelo poder do teu sangue e do teu Espírito, que nesta hora de Deus, estamos clamando, Pai, buscando a tua presença. Senhor Jesus de Nazaré, eu tenho certeza, meu Deus, que nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Salvador, eu te peço pelo poder do teu sangue e do teu Espírito. Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus. Eu vou exaltar o teu nome. Senhor Jesus, aqui estou aqui para ouvir a tua mensagem. Senhor Jesus de Nazaré, eu te peço agora, Pai, obedecer a tua palavra. Senhor Jesus de Nazaré, toma aqui na tua reunião, em nome de Jesus Cristo, Salvador do teu filho amado. Eu te peço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Fale todos graças a Deus. O ministro aí, começa a Jesus. Amém. Amém. Os irmãos aceitem a paz do Senhor. Amém. Falem todos graças a Deus. Graças a Deus. Foi, irmãos. Importante estarmos aqui, né? Porque temos que viver em comunhão, né? Amém. União. É assim? O nosso trabalho, irmãos, ele não se resume somente a isso aqui, não. Né? O nosso trabalho se resume no crescimento da obra. Né? E para a obra crescer, é necessário um trabalho muito grande. Imagine você cuidar de uma planta, não é verdade? Imagine você cuidar de uma planta. E cuidar de uma planta não é fácil. Você tem que regar, tem que adubar, tem que podar. É assim? Vou mostrando a planta aqui. Viu? Então você tem que regar, tem que adubar, tem que cuidar. Tem planta que pode ficar no sol, tem planta que não pode. Então você tem que aprender a cuidar da planta. É assim? E essas reuniões nossas, esses cultos nossos, irmãos, servem para um aprendizado, para um estímulo, para que a pessoa tenha uma injeção de ânimo. Porque talvez o irmão possa trazer esse versículo, que o Senhor Jesus falou o seguinte: que eu sei, a seara é grande, o campo é grande, o local de trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. É assim? Só que esses poucos, irmãos, eles têm que valer por muitos. Amém? Amém. Tem que valer por muitos. Você já percebeu que qualquer que seja o trabalho, sempre tem aquele que se entrega mais, que faz mais, né? Que não desanima, às vezes é o primeiro a chegar, o último a sair, no trabalho. Está entendendo? Porque ele se esforça, ele quer se empenhar, ele quer dar o melhor, ele quer crescer. E muitas vezes pessoas assim alcançam altos cargos. Você está entendendo? Alcança uma posição na empresa, no local que ele trabalha, de destaque. Por quê? Porque a empresa confia nele. Amém? E a quem o Senhor Jesus vai entregar, olha só, seus dons. A quem o Senhor Jesus vai entregar, né, a força e o poder? Naquele que se destacar mais, naquele que o buscar mais, naquele que se chegar mais, né? Mas hoje espero que você saia daqui cheio de muitas coisas boas, né? De um aprendizado. Amém? Porque como o irmão Carlos até conversou comigo, não é somente chegar aqui e pregar, não, né? É uma coisa específica nossa, obreiros, não é assim? E o que é obreiro? É aquele que trabalha, é aquele que faz uma obra.
E de quem é essa obra? Não é nossa, é do nosso Senhor. Estão entendendo? E nisso nós temos que trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas como eu falei, não se resume somente a isso, né? A obra, ela tem muitos aspectos. Tem a obra espiritual, tem a obra material, não é assim? Tem aquela obra que é oh Jesus, a palavra está na boca, de você fazer um trabalho voluntário de filantropia, né? Filantrópico, que é, por exemplo, a pessoa que hoje, agora, está lá na mesa, no fogão, fazendo marmita, para daqui a pouco sair e entregar para aqueles moradores de rua, é uma obra filantrópica. Estão entendendo? Social. É, isso. Social. Então, não se resume somente chegar aqui, trazer a palavra e não, né? Eu gostaria de frisar aqui, irmãos, que nós, nesses dias, temos várias responsabilidades de obras, principalmente reformas, né? Os irmãos veem, olha, foi mexido aqui, mexido acolá, mas está pingando ali. Está entendendo? Está pingando ali. São coisas que vão aparecendo, mas tem que. Mas quem é que vai fazer? Somos nós. Porque mesmo que eu ou você não receba um salário do ministro ou do irmão do ministro Antônio Lau, porque é o responsável, nós recebemos de quem? De Deus. Porque ele falou o quê? Ajuntai tesouro aonde? No céu. Por quê? Porque lá a traça e o ferrugem não consomem. Existem vários exemplos na Bíblia de irmãos, por exemplo, Neemias. Neemias, ele se preocupou com Jerusalém, e ele não estava lá, ele estava em outro lugar, em outro reino, ao ponto, irmãos, dele se incomodar tanto, e ele conseguiu voltar para sua terra e restaurou os muros da cidade. Ele restaurou, né? Então, situações como essa mostram a preocupação que ele tinha com as coisas de Deus. E nós também temos que ter a mesma preocupação de não deixar as coisas de Deus abandonadas. Situações como o fogo que precisa trocar em Santo Amaro, lá no Embura, está coberto? Está coberto, mas só isso basta? Não. O que precisamos fazer mais lá? O irmão União está bem por dentro do assunto. Banheiro. Um irmão doou 5 mil reais. Um irmão, ele recebeu uma bênção e doou 5 mil reais. E a esposa falou: olha, esse dinheiro aqui é somente para o banheiro das irmãs. Mas quem entende de obra sabe, não adianta fazer somente o alicerce no banheiro, sendo que vai fazer mais coisas para futuramente começar a entender as coisas. Quem está entendendo, pode ver, né? Porque futuramente vai acontecer o quê? Rachadura, movimentação de solo, essas coisas. Então a gente priorizou em fazer todo o baldeando, mas agora falta fazer pelo menos os banheiros, né? E como eu comentei no grupo com os irmãos, os irmãos estavam contribuindo no início, quase todo mundo, depois deu uma caída para metade, e agora 2 ou 3 irmãos estão ajudando, entendeu? Então, irmãos, eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo, os irmãos não esquecerem de Embura e voltar a ajudar, porque a contribuição que cada irmão está dando, né, ajuda, entendeu? Não é o suficiente mas ajuda, porque graças a Deus a gente tem trabalhos voluntários dos irmãos, quando vão lá, os irmãos aqui da região de Parelheiros é quem tem dado mais apoio lá, né? Então, encarecidamente a gente pede, e em nome da direção, a gente agradece,
porque é do ministério, porque sem vocês, sem o apoio dos irmãos, não tem como. Ah, irmão, mas eu não consigo, não sei trabalhar nisso, não sei trabalhar. Faz uma doação, né? Faz uma doação na medida do possível, para que Deus possa abençoar. Amém? Então, irmãos, não vamos deixar de trabalhar para o Senhor. Eu mesmo falo, e eu me considero assim. Eu sou servo do Senhor, então eu vou cuidar das coisas do Senhor. Se aqui está estragando, vamos arrumar, porque é do Senhor. Isso aqui são coisas consagradas a Deus. Isso aqui foi consagrado a Deus. Por quê? Olha, faz parte da casa de Deus. Amém? A poltrona que você está, se um dia ela quebrar, igual no Campo Limpo, ela já venceu uma validade, tem que trocar. Aí, por exemplo, o irmão que deu o irmão dele senta, porque como elas estão, o irmão também lá, tá? Irmão Anderson, quando senta, irmãos, como elas estão velhas, elas fazem assim, prato. Aí tem que pôr 2 cadeiras para eles sentarem, porque para aguentar o tranco. Vocês entenderam? Então são coisas que, se a gente deixar de mão, uma hora chega uma visita, senta naquela cadeira e acontece o quê? Cai no chão, pode machucar a cabeça. E aí? Vocês entenderam? Não é verdade? Por desleixo, né? Porque a gente ficar esperando pelos outros, não dá. Amém? Então, era esse apelo que eu queria fazer para os irmãos, né? Não deixar de esquecer do Ibura, para a gente dar continuidade lá, fazer pelo menos os banheiros nessa primeira etapa, concluir, porque já pensou, você chega com sua família lá, sua esposa, é meio constrangedor, está indo para o outro lado. Estão entendendo? Mas se tiver tudo certinho, Deus vai ficar feliz. Amém? Eu agradeço e deixo a palavra para o ministro Carlos. Amém, irmãos? Seja a paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Denis, por ter vindo, tá bom? Eu sei que é uma caminhada, irmão ministro Jailson. Tiãozinho, cadê ele? Tá ali, ó. Obrigado. E obrigado a cada um por ter vindo em nome de Jesus. Mas eu sei que nossa igreja de Parelheiros não é formada só por esses, tá certo? Em nome de Jesus. E nem a igreja Silos de Belém, São das Primícias. Nós estamos em 15 obreiros aqui, tá certo? Em nome de Jesus. E eu gostaria de começar essa reunião em nome de Jesus lendo uma passagem. Quem trouxe sua Bíblia pode abrir? Eu vou fugir um pouquinho aqui desse estudo, desse esboço que eu pedi, em nome de Jesus. Eu gostaria que abrisse o livro de 1 Pedro, no capítulo 4. Aqui tem uma pessoa que vai sair às 19 horas, né? Deu o seu horário, pode sair, tá bom? Eu não sei o que você vai fazer, mas não vai perder seu compromisso por nada, porque Deus não é ignorante, tá certo? Todos nós estamos aqui, que nem ele falou, né? Uma obra filantrópica ou social, tá certo? Então, quando se fala uma obra filantrópica ou social, essa obra é mantida por obreiros, né? E como o ministro ele falou, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Você vê que a igreja não é só isso, mas temos aqui apenas 15 pessoas que se dispôs a vir, tá certo? E eu vou dizer uma parábola que para o ministério não é segredo, porque eu falo com todos eles, entendeu? Eu tenho conhecimento de uns 250 pastores, mais ou menos, tá certo? E um deles é o bispo Samuel Ferreira de Almeida, que ele sempre dizia: quem não aparece, quem não comparece, não aparece, tá certo? Você quer ser visto num canto, quer ser reconhecido na obra, no seu trabalho, então comparece, que todo mundo vai te ver, você vai aparecer na vista de todo mundo. Agora, enquanto nós não tivermos atitude ou decisão, a gente vai ficar escondido. E aí a pessoa costuma dizer assim: puxa, eu vou lá fazer o quê? Fulano abraça fulano, ciclano, beltrano, mas
mal fala comigo, por quê? Porque talvez não aparece, a gente não conhece, tá certo? Em nome de Deus. Então, guarda aí, porque cada palavra que você ouça nessa vida é um aprendizado para nós. E eu aprendi isso ouvindo, tá certo? Em nome de Jesus. Então, o livro de 1 Pedro, no capítulo 4, diz assim: portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, amai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu o pecado. Ou seja, quando Jesus nasceu de Maria e José, ele nasceu no corpo de um ser humano, um homem normal. Por quê? Porque ele veio para mostrar para mim e para você, ele veio ensinar para mim e para você, que às vezes esse sofrimento, essa dor que você sente, essa luta que você passa, ela tem benefício para você na vida espiritual, certo? Mas há uma necessidade de nós aprendermos a crucificar, porque o Evangelho, ele não é somente a igreja, não é somente nossas casas, não é somente o trabalho. Tem coisas que você vai além do limite do teu corpo, porque o dono da casa, ele se faz presente. Alguns pastores, às vezes eu participo de alguns comentários, né? Eu não gosto de debater a palavra de Deus, tá certo? Eu não gosto porque não traz proveito e traz ira e depois traz comentário, né? Que fala que você é santarrão e tudo. Então eu não gosto de debater a palavra de Deus. Mas às vezes nós participamos de palestra, de alguma palavra, entendeu? E que às vezes quando você fala, a pessoa diz assim: não, você o Carlos é o santarrão, o ministro Jailson é santarrão. Não, aqui ninguém tem valor maior ou menor do que vocês. Todos aqui, desde aquele que limpa o banheiro, desde aquele que vem aqui no altar pregar a palavra de Deus, nós temos o valor igual diante de Deus, tá certo? Agora, aqueles que se destacam, aqueles que se desprendem, né? Deus, ele vai pegando um carinho maior por você, tá certo? Porque tem coisas que Deus, ele não pode fazer na nossa vida. Tem coisas que Deus, ele não se intromete, nem na minha, nem na sua vida, que é a sua decisão. São as suas atitudes, tá bom? Eu estou vendo aqui que vocês todos estão aqui, são obreiros da casa do Pai, tá certo? Mas eu não posso responder pela vida de vocês lá fora, tá certo? Lá fora, às vezes, a gente usa um palavreado que não convém aos santos. Nas nossas casas, às vezes, eu não posso agir dessa forma branda que eu estou agindo aqui. Eu posso me jogar ao nervoso, dando lugar à minha carne, gritando com a minha esposa e com meus filhos. No meu trabalho, eu posso agir de uma forma diferente, olhando coisas que não convêm, ou falando coisas que não convêm, ou até participando de coisas que não é lícito aos santos. Então, quando nós estamos sozinhos, longe da igreja, longe de nossas diretrizes, ali só é você e mais duas pessoas, tá certo? Duas pessoas. Eu, você, Deus e o diabo. O diabo vai falar num canto, Deus fala no outro, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele se opõe contra a sua carne e a sua carne contra o Espírito. E tudo que vem da carne é diabólico. Então fica aquela guerra no pensamento. E eu quero dizer para você que quem tinha essa guerra no pensamento era o apóstolo Paulo. E ele chega a dizer assim para nós, assim, que ele fala assim, ó: é impossível o homem não ter esses maus pensamentos, porque a sua luta maior é com os maus pensamentos. Porque quando você dá ouvido ao seu pensamento, aí no seu coração, ele impulsa você
contrário às coisas que você está aprendendo de Deus. Certo? Então, obreiro é se sujeitar. Jesus, ele esteve aqui, ele sentia vontade de fazer as coisas, porque o sentimento dele não muda do meu e seu. Ele veio como homem, mas ele venceu as tentações, ele venceu o cansaço, as barreiras, para estar fazendo a obra do Pai. No livro de São João, no capítulo 6, verso 57, ele chega a dizer assim, aquele que vive, aquele que de mim se alimenta, também viverá por mim, como o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim. Quem participa do corpo e sangue de Cristo? Então, aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Mas nós não temos visto atitude, nós não temos visto nem Deus, nem o ministério, tem visto a atitude de nós como obreiros na casa de Deus. Às vezes nós damos lugar ao nosso corpo, ao nosso cansaço, às vezes nós damos lugar em nome do Senhor Jesus para aquilo que é para nós atrativo, que é de nosso interesse. E na casa de Deus, eu não vejo Deus, vai ficando, tá certo? Então a obra de Deus, ela é composta de evangelização. Tá vendo essas cadeiras que estão vazias? Se eu e você nós trabalhássemos como obreiro na casa de Deus, já tinha mais gente nessas cadeiras, tinha mais varões, tinha mais homens, porque hoje é culto de homens, tá certo? É culto de ensinamento ao Senhor em nome de Jesus, certo? Diz assim o texto sagrado no capítulo, no versículo 2: então no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Tá certo? Qual é a vontade de Deus? Que você venha à casa dele, que você aprenda a lutar contra o seu cansaço e contra as nossas vontades, que é dos nossos interesses. Às vezes nós viemos à casa de Deus, nós se entregamos para Deus, mas nós vamos buscar, eu não posso perder compromisso nenhum, porque eu tenho um compromisso, eu tenho reunião lá na empresa, eu tenho compromisso lá na coisa, eu marquei um encontro, então esse para mim é prioridade. Então Deus não é a prioridade da minha vida, tá certo? Então quando eu tenho um compromisso, eu tenho que chegar e eu avisar aquelas pessoas. Se Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu vou avisar, não, esse dia eu não posso. Minha esposa, amanhã é o dia de quem? Amanhã é dia das mães? Pois armaram um almoço lá no Brooklyn, armaram um almoço lá, surpresa. Eu já falei para ela, eu vou ter que fazer a ceia lá no Valo Velho. Se você quiser ir, vá, eu vou passar lá, vou te pegar, mas para mim participar não vai dar. Por quê? Porque nós temos que dar prioridade primeiramente às coisas de Deus. E como que nós aprendemos isso? Aquele que é a imagem, ele veio e refletiu para mim e para você a imagem dele aqui. Como Cristo, ele crucificou as suas vontades, os seus desejos como homem no seu corpo, assim nós devemos fazer também, em nome de Jesus. Versos 3: pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Ou seja, antigamente, quem já foi no forró? Quem já foi no forró aqui? Pois é, chama
lá no Nordeste chama ralabucho, né? Tá certo? Pé de serra, tá certo? Eu mesmo, talvez você não saiba, tá certo? Mas eu louvava o mundo com o meu corpo. Quantos casamentos eu destruí? Quantas mulheres casadas que eu saí? Quantos caminhões de feira que eu roubei? Quantas noites perdidas nas noites boêmias? Por quê? Porque eu louvava Satanás com o meu corpo. A minha balada começava na sexta-feira e a sexta, sábado, domingo. Quando era domingo de madrugada, estava chegando em casa. Agora, ele está dizendo o que ali? Que assim como nós, como homens, louvava anterior, com o nosso corpo vivo, nós louvávamos o mundo e servia a ele. Por que não servia a Deus agora? Por cansaço, com essa dorzinha na perna, deixando às vezes um compromisso. E falar em compromisso, deixa eu só dizer isso aqui para você. Eu era manobrista no hotel Grand Plaza, na Berlim, e sempre o meu supervisor, ele queria que eu ficasse, e para mim era bom, porque eu tinha adquirido um veículo, e eu fui o único que conseguiu comprar como cooperado. Não tem ficha em carteira. Como cooperado eu consegui tirar um carro 0 km na GM. E para mim, quanto mais eu trabalhava, para mim era melhor. Porque eu pagava, em 2008, eu pagava 72 parcelas de R$ 653,86. Então, irmão Paulo, quanto mais eu trabalhava, para mim era melhor, porque me sobrava dinheiro para alimentação em casa, para gasolina, para outras coisas, tá certo? Mas um dia eu resolvi dar um basta nisso. Eu olhei para o supervisor, eu falei assim: hoje eu vou sair da cedo. Ele falou: não, cara, não, hoje não pode. Hoje eu vou te mandar você para o inferno. Falei: como? Eu não sou de lá. Satanás não vai me aceitar. Aí ele deu risada e falou assim: eu já mandei 5 manobristas para trabalhar nessa boate, e os 5 manobristas caíram. E hoje eu preciso de você trabalhar, porque não tem manobrista para lá. Falei para ele assim: pois se eles forem entrar no inferno que ele está falando, e eles se queimaram, é porque faltou ele se alimentar da palavra genuína de Deus. Pois eu vou para lá e eu vou trabalhar hoje. Aí ele pegou, o pessoal gostou, porque embora aquelas meretrizes, acredite se quiser, mulher casada, que estava fazendo direito e conversava comigo, porque eu tratava bem, eu respeito. Eu chegava: boa noite, tudo bem? Abria a porta e ela falava: nossa, você e o Carlos é o primeiro que nos trata assim. E ela chamava de amor. Eu não vou ignorar, é a linguagem dela. Que não pode deixar cair no coração é eu. É você que tem que ouve a palavra de Deus, que se plantou como obreiro na casa de Deus. É você que tem que se pôr no seu lugar. Porque quando você se coloca no seu lugar, Deus ele vai falando assim: ó, puxa, o irmão Sebastião, ele outrora andava assim, o irmão Rubens, meu servo, ele andava assim, ele fazia assim, agora ele, olha como é que ele está, eu vou me dar um passo mais para ele. Então Deus ele faz isso para você. Ele vai se achegando com você. Vai chegar um dia que você vai olhar assim e vai falar assim, nossa, Senhor, parece que eu estou ficando doido. Porque quando eu comecei a me colocar no lugar, eu andava nas conduções dos ônibus, irmão
sabia o que queria dizer, ficava na minha cabeça assim, ó. Vai dar derrame, dor de cabeça, vai dar derrame, pressão alta, tem problema no coração, essa aí tem trombose, tem coluna infeccionada. E eu chamei o irmão que me trouxe para a igreja aqui, que era o ministro Gerson. Não sei se vocês conheceram, tá bom? Que ele morava ali vizinho da irmã Judete aqui, eu acho que é Oliveira, não sei. Como é que é o nome da onde Judete morava ali? Oliveira, onde Bom Barbosa morava? Jardim Silveira. Silveira. E eu falei com ele, irmão Gerson, parece que eu estou ficando doido. Deu um ano, ele falou assim, irmão Carlos, quando for assim, você tem que falar. Porque Deus já começou a te usar. Isso é revelação. E aí eu chegava nos ônibus, quando eu começava isso aí, eu estava sentado, eu levantava, porque eu não tinha carro. Eu levantava, você quer sentar aqui? Que hora que é? E já puxava assunto para me entrar com a palavra de Deus. E quando nós dá lugar para Deus, você vai se tornando íntimo de Deus. O Espírito de Deus que está no seu coração, porque outrora, no livro de Coríntios 6, 9, está dizendo assim, ó: tais fostes alguns de vós, beberrões, prostitutos, avarentos, roubadores, mas fostes lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por quê? É como se fosse esse vaso aqui, ó, que eu pegasse ele, pintar, ó, pode ver que esse vaso tem uma preparação. Ele não está forradinho? Tá ou não está? Mas ele não veio assim. Alguém preparou ele, porque ele tem que ser um vaso de honra. Ele está em cima do altar de Deus. Eu e você, esse vaso. Outrora nós servíamos Satanás com o nosso corpo. Não tinha cansaço, não tinha nada que nos barrava em casa. Nós desobedecíamos nossos pais. Meu pai, eu lembro que minha mãe falava assim: meu filho, não sai essa noite não. Não sai. E eu saí. Quantos pais, quantas esposas que intercederam por vocês, para vocês chegar aqui. E agora chegou aqui em nome de Jesus. O que Deus está dizendo aqui nesse versículo 4? Está dizendo, 3, né? Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade do gentio, né? Dos povos pagãos, né? Andando em dissoluções, concupiscências, ou seja, nas suas vontades, glutonaria, bebedices e abomináveis idolatria. 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções e vos insultam. Hão, porém, de dar conta àqueles que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, aqui nós temos que parar. Nós temos que parar aqui. O importante na minha e na sua vida não é um emprego. Não, Deus não é ignorante, não. Quando eu cheguei, que eu falei com o supervisor, trabalhei uma semana lá. Uma semana. Aí me colocaram um apelido. O dono da casa, o porteiro da casa lá, que era cunhado do dono, do gerente, me colocou um apelido. Eu chamei ele e falei: Edson, você lembra quando eu cheguei aqui? Eu falei o que contigo? Não me lembro. Eu perguntei para você qual era o seu nome, não foi isso? Ele: sim, é verdade. Então me chamam pelo nome que eu tenho o nome. Então você, como homem de Deus, você tem que colocar respeito na sua vida. Você é homem de Deus, você não é qualquer pessoa. A Bíblia diz assim no livro de João que você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não pertence
pertence a Ele. Você está no mundo se preparando para, em nome do Senhor, ser um ministro da palavra, para você ser, em nome de Jesus, um embaixador do reino dos céus. Porque outrora você não era isso. Outrora nós éramos prostitutos, avarentos, beberrões, cheios de palavrões e malícia. Mas quando nós chegamos aqui, entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer na sua vida. Entregar a tua vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, muitas das coisas aqui nós temos que se crucificar, porque tem que haver renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Se você está servindo a Deus, mas não tem renúncia, tem algo estranho. Eu vou dizer um testemunho, depois eu quero que vocês abram a sua Bíblia, no livro de Jó 15:16. Eu estava no culto na matriz, eu acredito que o irmão João estava lá, que o irmão João não era de perder culto, embora esse culto era de manhã, não sei se o irmão João, antigamente ele andava muito com a moto para lá, de manhã, tá certo? Se não tiver, você fique sabendo. Eu estava na matriz com um culto de consagração com o missionário Josias, e foi um irmão, eu não vou falar o campo da Assembleia de Deus, porque eu não vou generalizar os nossos irmãos, tá certo? Mas esteve no nosso meio um pastor de campo e sua esposa, sentado no meio da plateia, em nome de Jesus, dos irmãos, e o missionário olhando falou assim: quem é essa pessoa bonitão aí? É pastor, só pode ser pastor. Ele levantou, se apresentou. O missionário deu as boas-vindas e ele continuou sentadinho. E ele não sabia que naquele dia Deus tinha preparado para ele ser envergonhado diante da igreja. Deus não quis envergonhar ele lá, porque Deus ele quis envergonhar ele aqui, porque para nós que estão vendo isso é um aprendizado de conserto. Na oração, o missionário começa a orar, e aí ele pega, o missionário falou: eu não vou descer. Alguém subiu lá no missionário, tem uma manifestação lá no banco lá. Quando o missionário olhou, ele viu do lado do pastor da Assembleia de Deus, não vou dizer campo, porque tem campo, Ministério Belém, Ministério Braz, Ministério Tucuruvi, tem outros 1001 ministérios. Mas ele assim, por diante, vai avante, tá certo? Eu não vou falar de campo que é. Aí o missionário falou: eu não vou descer lá para perder tempo com isso aí. Nós vamos continuar. Ô pastor, expulsa esse demônio. Aí o pastor levantou, pôs a mão e ordenou que saía aquele espírito. Aí ele, em nome de Jesus, sai. Amém, irmã? Amém. Aí a irmã que estava possessa, ela olhou para ele. Você? De manhã eu coloquei você desejo nessa vaca. Você fez minha vontade nessa vaca, agora você vem me dar autoridade aqui? Sai não. Precisa de explicar o que aconteceu? Apóstolo Paulo diz assim no livro de Coríntios 11: aos casados, faça como se não fossem casados. Ou seja, para você ter uma vida de santificação diante de Deus,
Sabe essa preparação aqui? Alguém preparou esse vaso para estar aqui, ó. Forrou. E quem forra esse vaso chamado eu, você? É você mesmo. Você tem que se mostrar diante de Deus como um vaso preparado, adornado para estar no lugar de honra. Porque senão, lá fora eu acredito que tem vaso. Tem vaso lá na chuva? Não tem um vaso lá na chuva? Aquele vaso é um vaso de desonra. Está lá na chuva, no vento, no frio. Às vezes você vê Deus usando um irmão aqui. Aquele irmão tem história para contar. Ele acreditou, ele sentou ali e acreditou quando pregaram para ele aqui no altar. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim que a sua bênção, ela vem daqui do altar. Então você, primeiro, você tem que honrar o seu ministério. Segundo, honrar e interceder pelo seu dirigente, porque é ele que vai dar conta das palavras que ele falar aqui. Está vendo isso que você está ouvindo aqui? Naquele grande dia vai estar escrito. Então, não se aborreça quando o irmão falar alguma coisa aqui, aí o inimigo fala para você. Eu não falei com o pensamento momentos atrás? Quantas vezes, irmão João, que eu, o senhor, nós ouvimos assim falar: puxa, o mensageiro está desabafando lá em cima. Foi ou não foi? O pastor desabafou lá em cima, o ministro está desabafando. Mas não te preocupes, isso não cabe a nós, porque já está julgado. Tudo que você falar aqui, você vai prestar conta lá em cima. Lembrando que a sua bênção, ela vai sair daqui. Mesmo que aquele ministro, com aquele mensageiro, aquele pastor está desabafando, aquele missionário está desabafando, você sabe que ele está desabafando, você vai baixar a cabeça e vai falar: Senhor, louvado seja Deus, seu irmão. E Deus vai lhe abençoar por isso. Aí, livro de Jó 15 e 16. Vocês podem ler para mim? Que diremos do ser humano imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Aí, em cima desse texto, eu quero dizer assim: ó, o que o obreiro precisa saber para entender bem no reino de Deus? Quando um obreiro da casa de Deus decide em seu coração servir, é decisão sua, é minha. Se vocês estão aqui, é porque vocês se entregaram, vocês decidiram. Em seu coração servir, empenha-se em produzir frutos e ter uma vida espiritual promissora. Ou seja, não se contentar com uma coisa que está acontecendo na sua vida. Esses dias eu falei num culto, eu não me lembro aonde, mas eu acho que eu fui para uma cidade pregar, e eu falei que tem irmãos que recebem, irmão Alexandre, um pequeno testemunho, uma pequena bênção, e aí chega aqui todo contente, falando aquilo, para ele testemunho, para mim, testemunho. É testemunho, porque Deus não tem só isso para você. Quando houver a entrega total da sua vida, a renúncia, porque nossa vida cristã ela começa com renúncias de amizade. Tem amizade que não vai servir para você, tá certo? Tem amizade que você não vai poder desfazer, mas você não pode conviver com ela, que é a nossa família. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai. Tá vendo essa chuva aqui? Meu pai, minha mãe, minha esposa vai falar assim: não, Jailson, não vai não, está chovendo, Deus sabe todas as coisas. Essa reunião não vai quase ninguém. Ele não pode dar ouvido, porque ele que está sendo preparado. Então tem que ter atitude e decisão nossa, em nome de Jesus. Quando nós
nós entregamos nosso coração, aí vem assim, ó: empenhe-se em produzir frutos e ter uma vida espiritual promissora. Para isso, não podemos deixar de apresentar fatores importantes que não podem ser ignorados por nenhum obreiro. O que é um obreiro para você? Porque tudo, se for falar em teologia, nós vamos entrar em analogia, tá certo? Mas essa é a realidade. Tudo que você fazer, você tem que fazer uma analogia. Qual é o significado dessa palavra? Eu vou dizer isso em cima do púlpito, no microfone, eu vou afetar quem na igreja? Tá certo? Então tudo que você vai falar tem que se analisar, que a teologia chama analogia, tá certo? Aí diz assim: o obreiro é aquele que coopera com realização de uma ideia, plano, campanha ou apostolado. Está vendo vocês aí? Eu disse que vocês são importantes para Deus, falei ou não falei? Mas a nossa importância, ela começa primeiro no ministério, tá certo? É primeiramente no ministério. Se você não fizer no ministério aqui, você vai fazer no ministério que você vai lá, viu? Nosso missionário Salomão, ele fez um apelo lá no Eldorado. Estava aquele rapaz, que é o seu genro, né? Magrinho, Magrinho, eu esqueço o nome dele. É o Charles. Tá, ele estava lá. E quando o missionário falou que tinha ela tinha que passar por um período, né? Aí a igreja fez assim, ó. Porque a pessoa está certinho, não se desviou, veio de lá para cá. Não vou mencionar o nome da denominação, tá certo? Veio de lá para cá. Aí quando a igreja fez isso, eu pertenço ao que? A igreja Sinos de Belém, que são das primícias há 37 anos. Aí eu pedi uma palavrinha para o missionário, ele me deu a oportunidade, e aí eu falei com a igreja. Está vendo o nosso missionário Salomão? Com todo o entendimento e sabedoria que Deus deu a ele aqui. Porque quando você pecar, você vai ter que passar com ele. Que na época ele era presidente do conselho. Você vai ter que enfrentar ele. E você vai ter que ter Bíblia para você debater com ele na palavra. Porque ele vai te levar para a Bíblia. Aí eu falei, está vendo, com toda essa sabedoria dele? Obrigado, meu amado, por ter vindo, viu? Amém, Deus abençoe. E a paz a irmã André. Esse eu vou buscar ela. Deus abençoe. Deus abençoe, cuida da paz. Você está entendendo? Aí eu tomei a palavra, ele me deu o microfone, eu falei, com toda essa sabedoria do meu irmão, se ele for na igreja, na denominação Deus é Amor, ele vai ficar 2 anos para dar uma palavra aqui no culto. Se ele for no ministério, Assembleia de Deus, Adebrais, Samuel Ferreira de Almeida, ele não quer saber se ele era presidente aqui. Ele vai ficar no mínimo 12 meses para poder dar uma palavra em cima do altar. A Belém ele vai ter que perder o costume de bater palma. Porque eles não aceitam bater palma. Está fora da Bíblia, né? Diz ele que está fora da Bíblia. Mas a Bíblia diz que louvai Quem não bate palma está fora da Bíblia. Pois é, a Bíblia fala assim, ó, louvai o Senhor com instrumento de 10. 10 glórias. Tá certo? Então, mas eu posso mandar na Belém? Não posso. Que nós temos que ver a nossa casa, cuidar da nossa casa, dos nossos obreiros. Entendeu? Então, se você não fizer aqui, você vai cair numa denominação que vai te apertar mais ainda. Se você for para CCB, para quem não sabe,
bom? Me apontaram como conselheiro da CCD, tá? E eu não posso misturar as coisas. Eu atendo só virtual, virtualmente. E esse dia eu peguei um caso de uma irmã lá em Guarulhos, que o filho ele é instrumentista, mas ele grita com a mãe, não ouve a mãe. Eu dei uma palavra para ela, fiz oração e ela aceitou, disse que ele melhorou. Então, você tem que analisar cada ministério, cada espiritismo para você saber a doutrina. O tempo é você que vai ter que decidir. Você que tem que analisar. Eu vou subir aqui, eu vou falar dos seis testemunheiros sem saber a doutrina deles, sem entender o que eles fazem. Eu falo alguma coisa errada aqui, eles vão me processar lá. E eles não vão processar a mim não. Eles vão pegar o CNPJ da Símbolos de Belém, missão das primícias, e quando você chegar lá está bloqueado o CNPJ. Por quê? Porque o ministro falou uma palavra assim e nós sentimos constrangidos. É obrigação minha e sua cuidar da casa do Pai. Tá certo? Aí diz, livro João, é Jó, né? 15 e 16, se vocês leram aí. O que qualifica um bom obreiro? O obreiro na casa de Deus é aquele que trabalha e não dá trabalho. É aquele que se dispõe. Eu vou falar do ministério de louvor dos levitas, em nome de Deus, porque às vezes se vocês focarem só aqui, vocês vão achar que Deus só vai usar aqui, porque quando vocês louvam aqui, a igreja pega fogo, depende do minuto que você louva, o irmão pula lá, rodopia, sai falando língua estranha, e o ministério de vocês não é só aqui, porque vocês têm que se estender. Além disso, você tem que investir na atualização que vai saindo. Vocês têm que se atualizar nas suas pastas, na maneira de vocês louvar. Por quê? Porque vai saindo, vai trocando, vai chegando novos instrumentos e vocês têm que estar aptos. Por quê? Porque o louvor é de Deus. Com a dedicação de Davi, quando ele inspira para fazer o Salmo 23, ele não está olhando ninguém, não. Aquele Salmo 23, ele está se baseando nele como pastor. Quando ele diz lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está vendo assim, ó, eu cuido das ovelhas de meu Pai, e eu não posso deixar elas passarem estresse. Por quê? Vamos analisar? Analogia. O estresse pode trazer impedimento da fertilidade de um lado. Tá certo? Então, quando ele diz assim, ó, deitar-me fazem verdes pastos, ele está pegando a vida, o cuidado que ele tinha com as ovelhas do pai, com as ovelhas dele, porque nesse tempo em Israel tinha que ter esse cuidado. O pastor era responsabilidade do pastor de levar uma ovelha às águas tranquilas, onde não tinha jacaré, onde não tinha estresse, onde não tinha perigo. Deitar-me fazem verdes pastos, era obrigação do pastor. Aí ele diz assim, ó, ele olha assim para ele e fala assim, se eu faço isso no meu trabalho, imagina aquele que falou assim, que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Imagina esse homem que eu estou aceitando como salvador da minha alma. Isso é confiança. Aí eu pergunto para mim e para você, o nosso trabalho, ele tem uma
obrigação espiritual. Tem pessoas que trabalham, no caso do irmão Denner. Eu vejo ele, eu passo lá de carro, às vezes eu buzino ele, mas tanto carro que ele nem olha. Eu já buzinei 2 vezes, sei lá, mas você está pegando aqui assim, jogando para lá. Mas não olha, entendeu? No caso do serviço dele, que é um serviço livre no meio do público, tá certo? Mas às vezes ali ele pode ser tentado de 1001 forma. Por quê? Porque Deus vai preparar ele como um vaso no meio do fogo, tá certo? E é isso que Deus ele quer de cada um de vocês. É ser um obreiro preparado para a casa de Deus. A referência é João 15:16. É isso, João 15:16. Agora aqui, o que qualifica o obreiro? Que é isso que eu estou explicando. O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha e não dá trabalho, tá certo? O obreiro da casa de Deus é cuidadoso, aplicado em suas tarefas, não faz nada por obrigação, mas por gratidão. E Deus que o chamou para esta grande obra é constante na fé, e seus olhos são bons. Mateus 6, 22 e 23. Tá certo? Não espera pagamento da ceia de Belém. Não espera pagamento do irmão, porque o irmão, sabe por que eu estou aqui? Eu vou dizer de mim porque eu vim de longe, tá certo? Da minha casa para cá, dá mais ou menos na faixa dos 18 km. Tá certo? 18 com 18, 36. Tá certo? Eu tinha opção de vir de ônibus, mas eu vou me colocar em risco chovendo. Andando de muleta, eu posso levar um tombo para a cadeira de roda. Tá ruim para mim assim, mas pode ficar pior se eu não vigiar. Tá certo? Para mim vir de veículo para cá, eu tenho um gasto. Quem vai me dar esse gasto? Eu espero em Deus. Tá certo? Tudo que você fizer para Deus tem recompensa. Tudo. Tá certo? Tudo que você dedicar a Deus. E isso tem que partir de você. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu perguntei para o irmão o que era o Espírito de Deus. Ele me explicou. E quando eu vim aqui, a minha esposa não gosta que fale isso, porque ela diz que é feio. Mas eu não acho feio, porque tudo que é testemunha é para louvar, é louvável a Deus. Tá certo? A minha esposa, ela tinha uma infecção uterina. E quando eu tinha as coisas com ela, me dava alergia. E um dia no culto, lá no Aro, no irmão Antônio lá, não sei se o senhor era do tempo dali, do irmão Antônio, né? Aí Abraão, ele tinha um jeito de pregar, e ele pregava e fazia, Deus, ele chupava o ventinho no dente assim, e Deus vai fazer, e Deus vai acontecer. E aí eu assim, no caso dessa irmã aqui, irmã, Deus está curando. E aí ele falou, aí me nasceu uma preocupação, meu Deus, está mostrando um pouco da minha esposa para esse homem. Por quê? Porque eu era um homem que estava na igreja, mas eu tinha o pensamento carnal. Ela ainda orgulha. Isso. Você está entendendo? E aí eu peguei. Você sabe por que eu busquei o dom de revelação? Porque o missionário falou de um jeito e Abraão falou de outro. E aí eu interroguei o mensageiro Emerson. Quem conheceu o Emerson? E é Tiozinho também? E é. Isso. Quando eu fui para a igreja, ia para a igreja. Pois é, aí eu perguntei para ele. Eu perguntei para ele como que faz para buscar a revelação. Ele falou, para o monte. Jejua. Você jejua? Eu falei, não. Ele falou, de início você vai sentir uma dor no estômago terrível. Mas você não precisa prolongar. Você vai fazendo de 20 minutos, depois 40 minutos, você vai se estendendo. Sua carne vai acostumando, você vai prolongando. E eu falei, então eu vou fazer jejum. Aí Deus vai me dar o dom da revelação. Se você falar com Deus que tem o dom da revelação, Ele vai te dar.
E aí foi a primeira vez. Quando Deus começou a me usar, foi nessa parte dentro dos olhos que Deus começou a falar. Eu não entendia, entendeu? E assim, depois Deus usou o Gerson, o ministro Gerson, da irmã Lourdes. Eu não sei se vocês conheceram, entendeu? Mas morava, era vizinho da irmã Judete, vizinho do Barbosa ali. E aí, Jardim Silveira, né? E aí ele pegou e falou assim, ó, busque o dom da palavra, busque o dom do discernimento, que Deus dá tudo para você. E eu comecei a buscar. E aí eu senti vontade de ir no banheiro, pegar o cabo de vassoura e começar a pregar. Qual era a mensagem que nós ouvíamos muito? A fluxo de sangue. E Zaqueu subiu no pé de árvore. E eu comecei debaixo do chuveiro pregando. E tinha vez que eu estava saindo debaixo do chuveiro chorando. E aí foi onde Deus começou a me usar em revelação. Pronto. Houve o primeiro milagre, que não foi fácil para mim. Foi um paralítico andar, lá na pedreira. Uma mulher de mais ou menos 130, 140 quilos. E Deus mandou eu colocar ela de pé, atrofiada, e empurrar ela em cima de uns negócios da cama, aquelas camas rodadas, eu não sei como é que fala, torno, né? É torneada com a ponta assim. Deus falou assim, ó, ela está curada, ela pode andar. Porque eu tinha feito um teste com Deus. Falei, Senhor, se for para essa mulher andar, me dê um sinal. Eu queria ver que eu via no monte, as luzinhas azul. Porque lá no monte eu vi muitas vezes, muitas luzes azul. Aquele cipó aceso, aquele fogo vermelho, meio amarelado. Aí eu peguei e falei com Deus, Senhor, deixa eu ver. Me deu um sinalzinho, eu procurava, não tem hora assim, acende qualquer luzinha para mim. Mas Deus não fez isso. Aí eu peguei e falei para Deus. Pus a mão no olho dela assim, falei, a senhora está sentindo alguma dor, algum problema? Ela falou, não, só, eu não consigo, só mexo com os olhos. Aí eu pus a mão no olho dela até assim, e falei, fecha o olho. Falei, pai, me dê um sinal. Eu preciso de um sinal. Se é para essa mulher andar, eu preciso de um sinal. Basta um sinalzinho. Eu não quero escandalizar a palavra de Deus e nem quero cometer escândalo, né? Aí, quando eu tirei a mão do olho dela assim, eu falei, pode abrir o olho. Aí na minha cabeça eu achava que ela ia pedir, falar, está doendo alguma coisa nela. Aí ela começou a gritar, o que você fez comigo? Eu estou cega. Eu falei, calma, dona Maria, calma. Deixa eu ver se esse foi o sinal. Pai, esse foi o sinal, confirma. Em nome de Jesus. Eu nem pedi para sair dele embora. Eu falei, abre o olho. Aí ela, ai, graças a Deus. Eu falei, voltou aí, voltei. Então a senhora vai ficar de pé, porque Deus vai andar curar a senhora. E Deus precisa de obreiros que se destaquem, irmãos. Às vezes não basta você confiar na minha oração, na oração do missionário Josias, na oração dos mensageiros, das reverendas usadas por Deus, do seu dirigente, não. Porque isso aí representa você estar assim nas costas da pessoa. Você só está esperando da pessoa em nome de Deus. Se destaca porque Deus quer usar você. Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar a sua mão. E aí, quando eu falei para ela, fique de pé. Aí ela pegou e falou assim, eu não consigo. O que o missionário Josias ensinou para nós? Unja as suas mãos e passa no local da enfermidade. Pronto. Aí essa mulher, ela estava de camisola, sem a parte, como é que eu falo? Sem a parte íntima de baixo, tá certo? Sem a calça de baixo, tá certo? Ela estava nua porque ela fazia na cama, entendeu? Eu falei para ela assim, Dona Maria, esqueça o homem que a senhora está vendo aqui, porque nesse momento eu sou embaixador do reino dos céus. A Bíblia denomina nós como santos. Eu vou precisar ungir a senhora, das suas virilhas para cá. Ela falou, pode ungir. Eu falei, então, em nome de Deus, fecha o olho. Aí comecei a ouvir.
Aí fazia assim, ó, como se levasse um choque, pulando as pernas dela. Quando eu ungi a perna dela, ela conseguiu sentar na cama. Mas eu falei para vocês o que? O diabo ele procura te envergonhar. Não faça a vontade de Satanás, porque depois que Satanás me usar, ele sai fora e deixa você sozinho. Aí essa mulher, ela sentou, mas não levantava. Deus falou, põe de pé. Aí eu coloquei de pé ela, levei para a beira da cama, e Deus falou assim, pode falar para ela andar que ela está curada. Levei ela para a beira da cabeceira da cama, que é torneado que eu falei para vocês. Eu falei, está vendo essa ponta dessa cama? Jesus ele mente? Não. Então Jesus mente, então só está andando, tá certo? Então eu não vou nem perguntar, nem vou falar para a senhora andar. Eu vou lhe dar um empurrão. E se a senhora não mudar esse passo aí, eu vou pregar o evangelho lá na cadeia, se for vontade de Deus. Mas só que Deus está dizendo que a senhora está curada, então não segura o passo da sua perna. Em nome de Jesus, ó, em nome de Jesus. Ande em nome de Jesus. Quando empurrei ela, ela saiu tropeçando, e saiu andando, aí começou a chorar. Eu falei, vai lá fora e dê um abraço para o seu esposo. Aí entraram todo mundo chorando. Mas esse tempo não tinha celular para filmar, eu não filmei. Tá certo? Vai levar sempre comigo e Deus. Tá certo? Deus ele quer usar só eu? Não. Lembra que você é filho da fé do nosso profeta missionário Josias. E como tal pai, tal filho é. Não é pecado você, em nome de Jesus, você ordenar que a pessoa seja curada, levante em nome de Jesus, sai câncer em nome do Senhor, não é pecado. Apóstolo Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Josias imita quem? Não é Cristo? Verdade. Se nós estamos aqui, é para imitar Josias, é para imitar Deus em nome de Jesus. Aleluia! E Paulo está dizendo, sede meus imitadores. E ele até roga para Timóteo. Ele fala, Timóteo, filho amado. Como é que é o nome do homem que você me falou? É um nome difícil, eu esqueço. Vamos dizer assim, ó. Onofre, alguma coisa assim, ele me abandonou, fazendo o que era mal, e me deu muito prejuízo no trabalho. Mas aqui eu conto com o Lucas amado. Esse homem tem sido um braço direito na obra de Deus. É você que vai escolher. Você está vendo pregar aqui para vocês? Ministro Antônio Lau. Mas vocês não veem o que está na boca dele, aquele que está usando a boca dele. Vocês vêem pregando em Santo Amaro o Gerivaldo, mas vocês não veem quem é que está usando ele. Porque nós não podemos ver. Mas se você dialogar, você pode sentir. Porque ele diz assim, ó, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai e o Espírito Santo que da verdade vai estar sobre o coração de vocês. E quando Deus ele pede a purificação de nosso corpo, para você se entregar de corpo, para você renunciar muitas das coisas para você entrar na casa de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Voltando lá atrás um pouquinho, eu falei para o meu supervisor, de hoje em diante eu não vou mais para lá. Não vou fazer mais hora extra. Aí ele falou assim, ó, seu velho, falou um palavrão, velho do baralho, deu para entender aí? Pegar? Seu velho do baralho, você sabe que eu posso te mandar embora? Falei para ele, rapaz, isso aqui para mim é uma janelinha. Se você me mandar embora, eu vou sair dessa janela e Deus vai abrir uma porta enorme para mim. Experimenta. Agora você não vai acontecer assim, porque ali na boate é seu lugar. Pronto. Nunca mais ele me mandou para lá, porque eu decidi
que eu quero ser diante de Deus. E eu espero que vocês aprendam alguma coisa. E ser obreiro na casa de Deus não é nós vir para cá e voltar para casa, não. Nós temos que ir para casa meditando no culto, porque quando você medita, você vai sentir fome de voltar em nome de Jesus. Tá certo? Eu parei aqui no versículo, nesse o obreiro de Deus, na casa de Deus, é aquele que trabalha e não dá trabalho, tá certo? Então, ó, vou deixar riscadinho aqui, ó. E devido ao horário, nós vamos deixar esse texto para depois, tá bom? Porque houve um desentendimento aí, e o irmão Lauro chegou aqui, era 4 horas. Para mim pode estar bom o culto, para outros aí pode estar bom, mas para ele está cansado, tá certo? Então eu não quero enfadar ninguém, tá certo? Então de outra vez nós continuamos aqui, tá certo, irmão? Eu espero que Deus tenha abençoado. Se Deus quer usar, Deus tem que usar. Não, vai ficar falando. Eu sei que o senhor está gostando, tá bom? Eu sei que o senhor deve estar gostando da palavra, porque o senhor está mandando continuar, porque o senhor está gostando, tá certo? Eu sei que está sendo bom para o mundo, mas a gente vamos para outras reuniões, tá certo? Já é 8 horas, tá certo? Vamos tirar esse momentinho para nós orar? Em nome de Jesus. Para você que está assistindo em nome de Jesus, seja um obreiro da casa de Deus. Obreiro é aquele que trabalha e não dá trabalho. Fica na paz. Que Deus abençoe.